Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Senhor que nos permite ser ministrado por mais uma palavra abençoada e pelo Espírito. Então que essa palavra seja acolhida em boa terra, amém? Para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua. Se você está vendo aqui pela primeira vez no canal, saiba que tudo que é colocado aqui é bem explorado da Bíblia, leitura bíblica, com discernimento do Espírito, que vem trazer, cujo foco é mostrar a importância de termos a mente renovada, de termos o Cristo Yeshua gerado em nós, para que possamos de fato fazer jus de ser cristão, crer. Por isso, cremos em Cristo e estamos em Cristo. Do entendimento espiritual da letra, da mensagem do Senhor, para que possamos ser renovados, para que possamos ser fortalecidos e ministrados no Espírito, amém? Então, aconselho que assista todos os vídeos do canal, porque é uma sequência e são palavras edificadoras, para a glória do Criador, amém? Bem, vou iniciar lendo aqui Daniel 12. Daniel 12, todo o capítulo são mensagens proféticas para o fim. Fala a respeito dos tempos do fim. E está muito alinhado a Mateus 24, 25, porque também lá vai falar de acontecimentos iniciais, dores de parto, um processo crescente até que se chega a grande tribulação. Alguns pontos estão muito aliados a Daniel 12. Ok? Então eu vou ler aqui a partir do 1, que diz: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe, que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Eu vou ler até o 4. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Esse é o título do vídeo, em busca de maiores conhecimentos. E por que é importante que corramos, nos atentemos a conhecimentos mais profundos, a conhecimentos que faz com que o Cristo, Yeshua, seja gerado em nós. Porque depende muito de um tempo para a leitura da palavra do Senhor. A Bíblia é uma biblioteca inteira, ela nos leva como um ponto de partida para diversos conhecimentos históricos, registrados, presenciados. Muitas vezes são profecias que acontecem em nossa geração, que podemos testificar delas acontecendo, que são tem profecias que são atemporais, se repetem de geração em geração, por conta dessa questão da corrupção da humanidade. Por isso aconselho que assista os vídeos anteriores, para que você fique mais ainda informado. Sempre os vídeos é um segmento, não tem como falar de tudo em um único vídeo. A necessidade aqui de ir em busca de maiores conhecimentos, iremos entender se lermos Mateus 24. Porque Mateus 24 também vai falar de sinais do fim dos tempos. E
se você ler do 1 até o 51, vai estar descrevendo o mundo. Vai estar falando, é importante que se leia, que reflita. O bom seria ler tudo e falar de tudo, mas o tempo é curto, então vou falar de algumas questões, como aqui, por exemplo, ó, a partir do versos 4, Yeshua diz: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, isso são coisas que está registrado, acontecimentos fenomenais da natureza, acontecimentos que podemos ouvir falar quando se trata da questão dos rumores de guerra, e acontecimentos que temos conhecimento através dos meios de comunicação. A Bíblia, ela se antecipa, e aqui tá palavras atemporais, que vem acontecendo de tempos em tempos. Por quê? Porque são dores. Dores que nos faz olhar, no que diz respeito a fenômenos da natureza, para toda a criação, mas não olhar com medo, olhar com temor do Criador, que tem controle sobre todas as coisas e que testifica aí a criação dele, o poder dele. O poder do Senhor se revela na criação. Olha só o que diz aqui. Depois eu volto aqui para Mateus 24. É interessante ler. Salmos. Deixa eu ver aqui, bem. O que se refere à questão do poder de Deus. Ó, 104, 19 ao 23 diz: Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, traz trevas e cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Daria para ler tudo, e é interessante que leia, porque aqui, além de mostrar o Criador em tudo, mostra também o agir dele, que é constante, o poder dele, no que se refere toda a criação. O zelo dele se faz muito evidente aqui nessas palavras, desde o cuidado dos animais, dos elementos abaixo do firmamento, o sol e a lua, e também o homem, as quais as providências são necessárias para o seu suprimento. Então o Senhor trabalhou tudo, além de criar, ser criador, ele é cuidador, ele cuida para suprir aí as necessidades de um todo. Então, no que se refere a essa questão de acontecimentos, seja nação contra nação, aí é uma questão que merecia até aprofundarmos, mas eu vou procurar resumir, porque sabemos que um estadista, que um político, uma autoridade maior do país, é importante que ele tenha alianças com outras nações, visando o bem de um todo, que é
alianças que vêm trazer uma estabilidade financeira para o país, trabalho, geração de emprego. Isso é muito interessante, por isso é importante essa união. E quando percebemos, e não é muito difícil, uma fala ou outra contrária, é porque há situações aí de decepção que não estão sendo de acordo, né? Então é uma questão que merece sim um aprofundamento, mas o que gera essa coisa de nação contra nação geralmente é visando capital, visando lucro, visando alianças que os tornem, os favoreçam. Mas é importante que ambos sejam favorecidos no que se refere a alianças. Caso contrário, assim, controvérsias, divergências, falta de alinhamento, e toda uma nação ganha ou perde com essas alianças. Terremotos, acontecimentos fenomenais, sabemos que acontece o tempo todo, mas mesmo assim o Criador não deixa de suprir, de cuidar. O homem, ele tem a possibilidade de construir sua casa na rocha. Isso tem os dois sentidos, literalmente, uma casa firme, num lugar seguro, e assim também como ele pode construir em lugares complicados, e isso vai muito as pessoas às vezes constroem porque não tem condição mesmo, não tem uma outra opção, e aí várias questões envolvendo isso tudo, onde percebemos sim muitas catástrofes, muitas coisas terríveis acontecendo, e é triste, é lamentável, mas se formos a fundo observar essas questões, veremos que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o rio tenha seu caminho livre para percorrer, que as pessoas, que a terra fosse dividida de modo correto, sem um sobrecargo, dificultando que as pessoas tenham a possibilidade de terem suas moradias, de terem suas terras. Mas a desigualdade, ela está não vou dizer em todos os países, não vou generalizar, mas na maior parte deles se encontra aí uma desigualdade extrema. Mas essas dores, elas acontecem justamente por isso, por conta da falta de amor, por conta da falta da distribuição de renda digna, para que as pessoas possam ter um suprimento. Então a falta do amor, ela está bem enraizada aqui, e por conta disso vem sim muitas dores ao povo, né? Aqui no versos 10 diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se você ler todo, eu vou ler aqui, deixa eu ver aqui, peraí, eu vou ler o 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aqui há um porém. Para que venha o fim, para que a tribulação que vai estar escrita aqui também em Mateus 24 aconteça, uma tribulação como nunca houve, jamais haverá, para que possamos ver o Filho retornar e todo olho o verá, todo joelho se dobrará, como diz Apocalipse, como diz, se não me engano, em Gálatas. Depois eu vou dar uma verificada aqui para confirmar. Todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então o Filho, ele veio, ele abriu mão temporariamente da sua glória, e o Verbo se fez carne, veio a este mundo para cumprir um propósito fundamental, para que a justiça do Criador fosse estabelecida no Filho. E essa justiça, estou procurando resumir, gente, se vocês estão percebendo,
Mas essa justiça, ela está presente, ela está caracterizada, ela foi selada no Filho, no sacrifício, e ela se revela no Evangelho. Então, eu li Daniel para colocar a questão do fim dos tempos, sim, mas voltando para essa questão do conhecimento, do buscar o conhecimento mais aprofundado para que Cristo seja gerado em nós. E o Evangelho se revela o poder e a justiça de Deus. Está escrito aqui, deixa eu só confirmar, deixa eu ver. Aqui, ó, Romanos 1, versos 16 diz: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ó, peraí, ó, no verso 16 diz, porque é o poder de Deus. No 17, revela a justiça. Então, podemos conhecer sobre o poder de Deus através dos seus atributos, como eu li lá em Salmos 104. Ver que ele criou e li apenas Salmo, mas a Bíblia toda revela. E que ele cuida, ele é criador, ele é cuidador. No Evangelho revela-se a justiça de Deus, que foi estabelecida no Filho. Cumpriu, foi selado. Graças ao sacrifício perfeito e definitivo dele, como está em Hebreus 10, podemos ter esperança de justificação nele, de sermos justificados nele, como diz o Romanos 6. Ou seja, para que Cristo seja gerado em nós, precisamos correr para esse conhecimento. Caso contrário, vamos viver de leitinho, sobre orientação, uma mistura, uma salada de fruta, junta lei, junta graça, e aí as pessoas ficam confusas. E aqui em Mateus, eu não vou ler tudo, Mateus 24, vai falar que esses dias, que o grande dia, esse dia do juízo, o dia do retorno do Salvador, não seja no inverno e nem no dia de sábado. Por quê? Lá em Apocalipse 3, vai falar a carta a Laodiceia, que oxalá que fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, eu vomitar-lo-eis da minha boca. Inconstância não se consegue nada com o Senhor. Com inconstância não se consegue nada com o Senhor. E a nossa inconstância, a inconstância daqueles que não foram ainda renovados, amadurecidos na fé, é de estar com o pé no mundo, com o pé na salvação, um pé na fé, mas uma fé ainda não firmada na palavra, no Evangelho, de um conhecimento raso e não do Evangelho, que foi dado ao ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é colocado em alguns países como não dão crédito ao apóstolo Paulo como apóstolo e como evangelho que se pode dar crédito. E aí esse é um perigo muito grande, porque percebe que as pessoas têm a fé no Criador, tem zelo que se refere à lei, mas falham em alguns pontos. Isso é grave. A questão da fuga, para a fuga não ser no sábado, as pessoas estão muito enraizadas essa questão da santificação do sábado. Mas estamos num novo tempo, tempo em graça, que a santificação ela se tornou inteira, não somente a um dia específico, mas temos que vigiar o nosso pé todos os dias, tendo em mente, consciência, 1 Coríntios, todos os capítulos que vai falar, abordar assuntos da responsabilidade do corpo, do tempo, morada que somos nós. Ou seja, se você perceber aqui, eu falei de muitas mensagens, por quê? Porque é importante ser revelado, ter o discernimento do Espírito, para entender que a mensagem é uma. O Criador, ele é criador e ele é cuidador. Ele cuida dos animais, cuida de toda a criação, cuida de nós. Ainda mais, porque somos ainda mais importantes
diante do olhar do Todo-Poderoso. No sentido de que precisamos ter mais dele, o cuidado. Mas o que acontece? Que se corre o risco de estar distante do Criador, por não conhecer a vontade dele, que foi manifestado através do Filho. O Filho deu palavras ressuscitado ao apóstolo Paulo, palavras para que nós sejamos regenerados, sejamos alcançados, transformados em todo modo de viver. E aí então vamos entender Daniel 12, a necessidade de correr atrás desses conhecimentos. Vamos entender Mateus, os versos que vai falar da tribulação, desse início de dores, da grande tribulação e do retorno do Filho. Ou seja, muitas coisas ruins acontecem na humanidade. Percebo eu a palavra se cumprindo, mas o tempo, a misericórdia do Senhor sendo nos dada para nascermos de novo. Precisamos nascer de novo, precisamos ser ministrados no Espírito, precisamos entender a letra espiritualmente. Veja o zelo do Criador, como ele diz lá nas cartas de Pedro, não querendo que se percam, mas que cheguem ao conhecimento. A palavra sempre vai colocar essa questão do conhecimento. O meu povo sofre por falta, padece, sofre por falta de conhecimento, como diz em Oséias 4, e assim por diante. Então o foco da correria cristã bem sucedida é ter esse conhecimento para sabermos como nos conduzir aqui, esperar por Ele, esperar pelo Filho, porque Ele virá, Ele retornará, o céu se abrirá. Gente, tantos fenômenos acontecendo, tantas coisas num grau crescente. Agora, por exemplo, está chovendo bastante aqui na Bahia e no Nordeste, muita chuva, sem parar. Hoje é 25, né, de Natal. Choveu a noite toda, está chovendo o dia, chuva fortíssima. Aqui onde eu moro, graças a Deus, é plano, tem muito lugar para a água escorrer, tem muita roça, muito sítio, tem muita terra para sugar toda essa água aí. Mas tem lugar aí que as pessoas estão passando por muita adversidade, que o Senhor tenha misericórdia. Então não vamos nos enganar. Yeshua, ele coloca lá em Mateus 24 a questão de não se deixar enganar, porque muitos cristos surgiriam. E aí ele vai continuar dizendo que se disserem que ele está ali ou tal lugar, não acrediteis. Por quê? Porque colocaram Cristo como uma placa em vários conceitos religiosos. Mas ele é preciso que ele seja formado, gerado em nós. É preciso que as pessoas o vejam em nós. Será bem mais lucrativo, visando o lado espiritual, ganharemos mais dando testemunho diário cristão de que ele está em nós, do que professar uma fé puramente, estar em um ajuntamento, mas não ser transformado, renovado. Qualquer escândalozinho que surgir da sua parte, você vai estar provocando escândalo à cruz de Cristo, ao olhar de leigos, ao olhar de pessoas que veem você através de uma placa. Mas o Senhor, assim, eu entendo, quer que nos vejam como Ele gerado em nós. E de que maneira? A forma como falamos, a forma como nos conduzimos, a forma como tratamos uns aos outros. Então assim, vamos estar cumprindo os 6 mandamentos direcionados do homem para o homem, que é amar o próximo como a si mesmo, vigiando e tendo primeiro o tratamento individual, para que possamos então dar crédito ou fazer algo de bom para o nosso mestre. Quanto aos 4 maiores mandamentos, que está englobado no amar ao Criador acima de tudo, saberemos que Ele é Criador,
saberemos que Ele é cuidador, teremos zelo pela palavra dEle, teremos amor ao que diz a palavra dEle e compreendemos sim até essas chuvas fortes, porque o Senhor, eu acredito que o Senhor não está se agradando de muita coisa. O olhar dEle não é o nosso olhar, o olhar dEle é no geral, é contemplando um todo, vendo que muitas coisas que poderiam ser para o bem de um todo são negados. Alianças podem estar sendo muitas pessoas, melhor dizendo, que estão em cargos, podem estar relutivos para não trabalhar em prol de um todo, mas trazendo sobrecargas pesadas a pessoas. Então vamos vigiar, vamos ter misericórdia uns com os outros. Se você tem uma responsabilidade, se o seu trabalho é exercer algo no que se refere à política, procura fazer a vontade do Senhor. Não se alinhe à corrupção, mas olhe para um todo. Precisamos que um todo esteja bem, para que o Senhor então conduza tudo de um modo mais calmo. O Brasil está precisando sim de muitas lideranças, de pessoas que estejam voltadas à palavra dele. Amém? E que ele torne isso possível. Vou ler aqui Romanos 14. Romanos 14. Ó, 14, versos 11. Porque está escrito: por mim mesmo jurei. O Senhor ele fez esse juramento por ele. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Esse é a conclusão de tudo lá no final. Todo joelho se dobrará. Todo, quer justificados ou não justificados, se dobrarão para reconhecer o Criador da glória, para reconhecer que o Filho veio e cumpriu o propósito do Senhor na vida dele. Filipenses 2. Filipenses 2, versos 8 ao 11 diz: E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua, Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou colocar de um modo bem simples. A vontade do Criador foi manifesta desde o início dos tempos, que nós conhecemos, mas sempre houve relutância da parte daqueles que estão alinhados à corrupção da humanidade, que é contrário ao que diz a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Sempre houveram opositores ao Senhor, sempre. Por isso, muitas coisas ruins acontecem. Depois o Senhor, ele dá os mandamentos a Moisés, os preceitos, as leis. E temos hoje conhecimento porque sem adulteração, a escrita foi sendo renovada. Vamos supor, você escreve uma carta para alguém, essa carta fica gasta, rasurada, né? Então você passa em outro papel, respeitando as vírgulas, respeitando tudo, colocando exatamente, copiando, né? Você vai copiando. Então muitas cópias se encontraram, sem adulteração. Hoje temos a Bíblia em mãos, uma biblioteca inteira.
que temos acesso graças à misericórdia e à bondade do Senhor, para que possamos ser alcançados. E lá em Daniel fala desse conhecimento, que muitos correrão para maiores conhecimentos, por conta da corrupção da humanidade, que o homem tem usado a palavra do Senhor distorcendo para barganhar com ela, sem nenhum temor, e misturando lei, graça, prejudicando o discernimento do povo, como diz em Oséias 4, e muitas pessoas não têm alcançado, eles não entram e nem deixam muita gente entrar, por conta da ação do homem corruptível, da mente dividida, inconstante. É o mal que se levanta, impedindo que as pessoas sejam renovadas e Cristo seja gerado nelas. E esse conhecimento é muito precioso e necessário para que sejamos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. É o que diz a palavra do Senhor. Então, chegamos a um ponto em que temos acesso à palavra do Senhor. E agora, o que fazemos desse conhecimento? Porque podemos passá-la adiante. Hoje temos o meio tecnológico que facilita, o conhecimento pode alcançar mais pessoas, mais distantes. Então, assim o façamos. Levamos o conhecimento pelo discernimento do Espírito, com toda a responsabilidade, cuidado e zelo. E assim estamos contribuindo com o reino, porque é um conhecimento necessário. As pessoas o conhecerão, mas não quer dizer que todo mundo o aceitará. Mas acredito que já estamos nessa fase, a nossa geração é a geração desse cumprimento, onde todos terão conhecimento, mas nem todos aceitarão. Então, você que tem acesso a esses conhecimentos, da parte do Pai, em nome de Yeshua, espero que você contribua com o reino, levando conhecimento, sendo testemunho diário, santo e agradável ao Senhor, enquanto tempo Ele nos dá, focando na vida espiritual como a vida eterna, e não somente a esse tempo temporário que o Senhor nos dá aqui, como uma experiência para fazermos algo para Ele. Amém? Então, que o amor e a graça do Pai continue na sua vida, e que o Pai opere e complete toda a obra, todo o propósito dele em nossas vidas. Amém? Muito obrigada por assistir até aqui.